Nós estamos aqui só pelo poder de Deus. Então nós devemos exaltá-lo, engrandecê-lo. Só o poder de Deus. Para pa para pa 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 para 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 pa para pa 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 para só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Para pa para pa 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 para para pa para pa 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 para só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Para pa para pa 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 para pa pa para. Amém. Nova criatura sou. Vamos ler a palavra de Deus ainda de pé, amados. Leitura bíblica em Romanos 12, de 1 a 2, conforme será colocado na tela. Vamos juntos ler a palavra santa do Senhor? Vamos lá. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos entender que o culto que agrada a Deus é quando todo o nosso corpo vive para a glória dEle, usando todo o nosso potencial humano para abençoar aqueles que estão em volta de nós. Vamos então louvá-lo, Rei do meu coração. Rei do meu coração,
seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Ó amado Deus eterno Pai, nós somos o teu povo, o povo que clama, o povo que se humilha diante de ti, o povo que está aqui com os nossos corações, ó Deus, voltados para ti, ó Deus, felizes e alegres, por saber que nós servimos um Deus bom, perfeitamente bom, um Deus que nos ajuda, um Deus que renova a misericórdia todas as manhãs, ó Pai, um Deus que nos sustenta, um Deus que fala aos nossos corações, nos momentos de tristeza, ó Pai, Tu estás lá, nos tomando nos braços, ó Pai, porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te engrandecer, ó Deus, e Te exaltar, ó Deus, e falar, ó Deus, para todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Toma o Teu lugar, Senhor, na minha vida, toma o Teu lugar na minha família, toma o Teu lugar nesta nação, toma o Teu lugar nesta cidade, ó Pai. Que as pessoas conheçam esse Deus que nós servimos, bom, amável, grandioso, poderoso e atento às nossas necessidades. Esteja, Deus, nos abençoando, Deus, como o Senhor já nos abençoou quando o Senhor nos trouxeste nesta noite aqui, ó Deus. E louvado seja o Teu nome para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, como é bom nós estarmos aqui, juntos para servir o nosso Deus. E falar, ó Deus, para todas as pessoas: toma, Senhor, o Teu lugar. Toma o Teu lugar na minha vida, na minha família. Toma o Teu lugar nesta cidade tão difícil e violenta. Toma o Teu lugar nesta nação. Olha as bandeiras que estão estendidas aqui. Amados, cantemos ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, seja exaltado, engrandecido, porque o Senhor é poderoso, é o Deus que está presente aqui e atento aos nossos clamores e à nossa oração. Louvemos ao nosso Deus.
estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina, toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Glorifique e exalte ao Senhor. É uma noite de adoração ao nosso Deus. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Não há autoridade maior do que o nosso Deus. É o Senhor, Rei, que reina no nosso meio e em todas as autoridades, porque Ele é o nosso Deus. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizados nos louvores do teu povo. Reina, reina. Glória a Deus. Amém, amém, queridos. Se assentem por um instante. Momento missionário. Esse é o momento que nós vamos falar um pouquinho como está a nossa campanha de missões nacionais. Essas bandeiras que estão aqui, ó, tudo isso é para mostrar a você o nosso país. São bandeiras dos estados, não é? E nós estamos no mês de setembro enfocando a nossa responsabilidade de evangelizar todo o nosso país, estado por estado, todos os municípios, levando a palavra de Deus. Missões nacionais. Por favor, pode falar, Denise. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Mais uma campanha de missões nacionais. E como a gente cantou,
né? Deus, para tomar essa nação, né? Então, a gente está em prol da nossa nação, do nosso Brasil. Aqui, a gente pendurou algumas bandeiras de alguns estados, não foram todos, mas para alcançar o nosso Brasil, existem vários povos que o governo deixa excluído, ou até mesmo nós, como população brasileira, exclui. A junta tem o barco que fica no Amazonas, visitando povos ribeirinhos. Agora, a junta conseguiu uma carreta para atender o povo do sertão, com tratamentos odontológicos, atendimentos médicos. Mas também existe um outro povo no Brasil que também é excluído. Vou passar um vídeo do pastor Gilmar Barbosa, que ele vai falar um pouquinho desse povo que também a gente, como população, não só como governo, como igreja, a gente deixa excluído também. Se eu te fizer uma pergunta, quem são os ciganos? O que você me responderia? Com certeza e infelizmente, muitas respostas, muitas coisas ruins viriam à sua mente para você falar sobre este povo. Porque, infelizmente, ao longo da história, nós só aprendemos coisas ruins a respeito do povo cigano. Mas, em 2006, Deus nos deu um privilégio. Deus nos colocou no meio de um acampamento, no meio de uma comunidade cigana, onde ali conhecemos este povo. Passamos a estudar o povo, a conhecer detalhes da cultura, descobrimos que é um povo de cultura tão rica que tem muito a nos ensinar, e assim nós nos apaixonamos pelo povo cigano, aumentando ainda mais o desejo de levar o evangelho, de levar o amor de Deus ao povo cigano. No Brasil, a estimativa é que tenha aproximadamente 1 milhão de ciganos, e nós estamos levando o evangelho para os ciganos, e nós queremos compartilhar o que Deus tem feito, um pouco do que Deus tem feito em meio a este povo. Muitos trabalhos estão sendo realizados em meio ao povo cigano. Por eles serem um povo discriminado, infelizmente eles são rejeitados, tanto na sociedade como também nas nossas igrejas. E nós oramos para que Deus pudéssemos nos orientar como estrategicamente alcançar este povo. E a gente viu que algumas coisas que eles são discriminados, como por exemplo a alfabetização, o direito de ir para a escola, e foi uma das estratégias que nós colocamos em meio ao povo cigano, ensiná-los a ler e a escrever, para que assim eles pudessem também ler a Bíblia. No ano de 2011, Deus nos deu de presente a primeira tenda nômade do estado de São Paulo, e é lá que nós realizamos a alfabetização, tanto para crianças como para adultos. Lá também realizamos os nossos cultos, estudos bíblicos, onde ciganos estão descendo as águas, ciganos estão se entregando para Jesus. Então devemos parar com este preconceito. Quando vemos os ciganos nas ruas, falar do amor de Jesus para eles, não ter medo, saber que este povo que é tão discriminado também tem direito à salvação. E nós queremos que você faça parte desta obra, que a sua igreja faça parte desta obra. Se na sua cidade tem ciganos, tem cigano perto de onde você mora, você pode entrar em contato com a gente e nós vamos dar treinamento, nós vamos dar uma capacitação para que você possa chegar de uma forma bem tranquila, criar um relacionamento discipulador junto ao povo cigano. Então te agradecemos por você sempre nos segurar a obra missionária, sempre estar conosco nos campos dos ciganos. Muitos ciganos ainda precisam ouvir falar de Jesus, mas graças a Deus, através da sua parceria, muitos estão se rendendo e muitos nós iremos encontrar no céu. Ame o povo cigano em nome de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Amém. Deus abençoe. Amém. Como o nosso tema diz, né? Jesus Cristo é a única esperança. E a gente possa alcançar esse povo, alcançar o nosso vizinho com a palavra de Deus.
Vamos recitar junto o tema da nossa campanha, que é Jesus Cristo é a única esperança? Vamos lá? Valeu como teste, tá? Vamos de novo? 1, 2, 3 e... É a única esperança. E é só Ele mesmo, para alcançar o nosso Brasil, a nossa nação, o nosso estado. E como o pastor gosta de sigla, eu aprendi uma, pastor. Aprendi uma. Com o pastor Ezequias. É pastor Ezequias, né? É. O pastor Ezequias me ensinou uma. Que quando você vem, a maioria das vezes, quando a gente fala sobre missões na igreja, começou a campanha de missões. Aí todo mundo, nossa, lá vem começar aquela chatice. Mas eu aprendi uma, que é assim, começou a campanha de missões. Aí a igreja tem que falar assim, opa! Opa! Começou a campanha de missões. Opa! É isso aí. O que é o opa? Para a gente fazer missões, a gente precisa de orar. Tem uns barquinhos espalhados aí com um pedido de oração. Depois você pode pegar aí um barquinho, pode levar para casa, para você lembrar de orar para esse pedido que está aí nesse barquinho. Tem nos bancos vazios, também tem. Então, primeiro a gente precisa orar, porque sem oração a gente não é nada. E depois a gente precisa planejar. Como que eu vou fazer, ajudar a fazer missões no Brasil? Talvez eu possa deixar de fazer um lanche, ou talvez eu faça uma faça um pudim. Eu posso levar um pudim lá na igreja domingo de manhã e vender o meu pudim e ofertar para a igreja. Aí eu tenho uma loja, eu vou ofertar com uma blusa, aí os irmãos vão vender a blusa ali fora. Também tem outra maneira. Vem cá, Douglas. Esse modelo aqui, ó. A gente tem camisa da junta. Ao comprar, você está ajudando também os missionários. Hoje não tem, porque de manhã foi um sucesso que acabou. O que a gente vai fazer? A gente vai encomendar. Se você tiver interesse, vai chegar camisa preta, vai chegar camisa branca, vai ter máscaras, tem branca e preta, tem caneca. Você vai planejar. Aí eu acho que eu posso comprar uma camisa. Assim eu vou ajudar. Planejei. Então, falei de oração, falei de planejamento. E o A, a gente precisa de agir. Eu tenho que... Douglas, eu quero uma blusa preta. Douglas, eu posso vir vender uma broa. Nós temos que colocar em ação. Não apenas planejar. Aí eu posso tirar R$10 do meu salário e ofertar. Então, irmãos, a gente precisa... Começou campanha de missões, a gente precisa... Orar, planejar e agir. Amém? Vou convidar o Douglas, vocês peguem um barquinho aí, ore neste momento, por esse pedido que está aí no barquinho, que o Douglas vai fazer uma oração. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos por esse momento, Deus, precioso, Deus. Nós oramos, Deus, pela vida de todos os missionários que estão espalhados pelo nosso Brasil, meu Pai. Todos aqueles que se dispuseram, Deus, a proclamar a Tua palavra, Deus. A levar esperança, Deus, para essas pessoas, meu Pai. Essas pessoas que, às vezes, nós excluímos, às vezes, nós passamos tão perto, Deus, e não se preocupamos com elas. Nós agradecemos ao Senhor pela vida desses missionários, meu Pai. Pedimos ao Senhor que sustente, Deus, essas vidas, Deus, que o Senhor derrame graça, derrame misericórdia. Mas também que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus. Que nossos corações sejam corações gratos, corações missionários, Deus. Que viemos, Deus, sustentar, meu Pai. Que viemos, sim, Deus, tirar do nosso bolso, Deus, dar de alegria, meu Pai. Dar com um coração grato, Deus, sabendo e entendendo que é para a obra do Senhor, Deus. No nome de Jesus, meu Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os batistas, todas as igrejas batistas, nesse mês de setembro, estão unidas em campanha, orando pelos missionários, promovendo a campanha com alvos financeiros para sustento dos missionários. E se você
quer participar da obra missionária, levando a mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança, porque em nenhum outro nome há salvação. Se você quer participar disso, você, além de estar orando pelos missionários, pela nossa junta de missões nacionais, você precisa cooperar no sustento desses missionários que deixaram suas famílias, seus empregos e foram para o campo, nos mais longínquos rincões do Brasil. Nas comunidades ribeirinhas na Amazônia tem missionários nossos. Nas comunidades, como vimos hoje, dos ciganos, daqueles de língua espanhola, tem muitos que estão vindo para o Brasil, venezuelanos e outros, né, haitianos. Então, se você quer cooperar com essa obra maravilhosa, você ore e participe, dando a sua oferta. Só que você tem que, ao dar a oferta, identificá-la e escrever: esta oferta é para missões nacionais. Amém? Vamos então cantar o hino oficial da campanha. Enquanto estivermos cantando esse hino da campanha de missões nacionais, você vai ter oportunidade, se já se preparou para isso, para consagrar seus dízimos, suas ofertas e principalmente, acima de tudo, a sua vida para o Senhor Jesus. Fiquemos de pé, cantemos com o ministro Luiz. Ergue-se um clamor da nação em busca de solução, da resposta certa que traz a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Amém, amém. Vamos orar. Queria chamar as criancinhas aqui à frente. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil.
esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Oremos, amados. Senhor, nós te consagramos os dízimos, as ofertas, para que sejam, ó Deus, utilizadas para o sustento da tua obra, para que o teu evangelho possa encontrar muitos corações, transformar muitas vidas, para que esse país tenha dias melhores, porque só Jesus, Cristo, é a esperança. Agora, Pai, nós entregamos em tuas mãos cada criancinha desta, para que o Senhor conduza, abençoando seus passos, para que possam se tornar homens e mulheres, servos do Senhor. Abençoa as professoras que agora vão dirigir esse momento, o culto delas, em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, podem se assentar. Eu quero convidar aqui o irmão Renato Ormon, o pregador da noite. Última onde? Ah, tá. O pregador da noite, irmão Renato, está fazendo um apelo. Se é possível, os irmãos que estão nesta linha de bancos aqui, passar para essa aqui. É possível fazer esse favor? Tá bom assim? Muito obrigado. Eu sei que vocês já esquentaram o banquinho, mas é bom que perde mais caloria, esquentando o outro, emagrece. Não é? Muito obrigado, hein? Tá bom assim, Renato? Eu vou orar pelo Renato para que o Senhor o use agora mais uma vez ao trazer a mensagem aos nossos corações. Senhor, meu Deus, esse é o momento do culto em que nós queremos ouvir a Tua voz. Já cantamos, já oramos, já louvamos o Teu nome. E agora, Pai, peço que o Senhor use o Teu servo, irmão Renato Ormon, para que possa trazer o Teu recado a cada coração nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quase que vai embora o negócio aqui, hein? Para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, por favor. Desculpa o pessoal que estava lá no cantinho, mas vamos ficar um pouquinho mais juntinho, né? Tem um distanciamento, mas não precisa ficar tão distante, né? Tudo bem? Marcos, capítulo 10. Essa mensagem de hoje se chama O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E eu creio que essa mensagem bíblica, ela pode transformar a sua vida de uma maneira inacreditável. Eu creio que essa mensagem pode, se você não conhece a Cristo, eu creio que essa mensagem pode te fazer conhecê-lo. E eu creio que hoje é uma oportunidade para isso. Se você já está frequentando uma igreja, ou já é aqui da igreja, há 10 anos,
essa mensagem é para você. Se você está nessa igreja há 1 ano, essa mensagem é para você. Se você está aqui nessa igreja há 50 anos, essa mensagem é para você. Porque é a mensagem salvadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria pedir a você que abrisse não só a sua mente nessa noite, mas abrisse também o seu coração. Porque o Evangelho não se trata de algo que transforme as nossas vidas apenas pelo entendimento, né, pela razão, mas é por revelação. Então, peço que você esteja com o seu coração aberto para que Deus fale a você através dessa mensagem e que você se coloque em uma posição de humildade para que Deus trate tudo aquilo que precisa tratar no seu coração, assim como Ele também já vem tratando no meu, através dessa mensagem. Eu vou pegar isso aqui, porque aquilo ali não está muito seguro, não. Está quase caindo. Todo mundo abriu, então? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler aqui rapidamente. Você me acompanha aí, ou no telão, ou na sua Bíblia. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vamos parar aqui no versículo 30. Esse é um texto bem conhecido, inclusive eu até preguei sobre ele por vídeo, né? Enquanto a gente não estava ainda no culto da noite presencial, mas foi uma coisa mais resumida ali, mais curta por ser no vídeo, e eu queria hoje aprofundar isso aqui com a igreja. Eu queria mergulhar nesse texto aqui, eu queria que vocês fizessem esse mergulho junto comigo. Quem topa fazer esse mergulho junto comigo? Vamos mergulhar? Então vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte: que um homem correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se diante dele. Um homem correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se diante dele. A gente não se ajoelha diante de qualquer um. A gente não se ajoelha diante de qualquer um. Eu estava pensando em situações em que eu poderia me ajoelhar diante de alguém. Talvez eu me ajoelhasse diante de um senhor. Talvez eu me ajoelhasse diante de um rei. Né? Diante de um rei. Talvez eu me ajoelhasse diante da divindade, de Deus. Eu poderia me ajoelhar. Eu pensei em uma ocasião, estava conversando com a Carol, uma única ocasião que eu pensaria que eu me ajoelharia, não sendo um senhor, um rei ou Deus, seria
quando eu pedi a Carol em casamento. Eu me ajoelhei com a aliança. E, de certa forma, até no pedido de casamento, o que eu estou dizendo para ela é que eu estou entregando a minha vida a ela, eu quero ser um com ela, eu quero eu quero pertencer a ela, de certa forma. Né? A minha vida não vai ser mais minha apenas, mas vai ser nossa. Então, quando eu me ajoelho diante de alguém, isso é um sinal de submissão. É um sinal de submissão. A gente não se ajoelha diante de qualquer um, gente. Esse homem se ajoelhando diante de Cristo, ele estava tendo uma atitude, uma ação de submissão. E ainda mais para um judeu. Ainda mais para um judeu. De repente, em outras culturas, aí o pessoal até ajoelha aí diante de outras coisas, mas um judeu não se ajoelharia diante de qualquer um. Se esse homem está se ajoelhando diante de Cristo, é porque ele reconhecia em Cristo alguém que fosse realmente um senhor, um rei, uma autoridade. Então, a gente não se ajoelha diante de qualquer um. Esse é o primeiro fato que eu queria que a gente entendesse aqui. Porque parece uma cena normal, né? Eu acabei correndo, ajoelhou, não. Isso aqui fala muito. A gente não ajoelha diante de qualquer um. Mas o texto segue. E o homem diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui a gente já percebe um outro olhar desse homem para Jesus. Esse homem chama Jesus de mestre. Para os judeus também, o que era um mestre? Um mestre era alguém que tinha o conhecimento das Escrituras, que tinha o conhecimento da lei, alguém que instruía o povo judeu sobre as leis de Deus, que tinha um conhecimento além do normal, que era um estudioso, e ele ensinava, é um professor, né? Um mestre é um professor. O nosso sentido hoje aqui não é muito diferente do sentido daquele tempo. Um mestre é um professor, é alguém que tem algo a ensinar. Um mestre é alguém que tem algo que vai te ensinar, algo que você não sabe. E você procura esse mestre, como esse homem fez, para que esse mestre te ensine sobre alguma coisa. Naquele tempo era comum que mestres, né, andassem por aí com seguidores. Jesus era um desses mestres, né? Os 12 discípulos andando ali através dele, Jesus ensinando. Mas eu quero chamar a atenção para essa expressão mestre. Mestre. Esse homem entendia que Jesus era um mestre. Mas tem mais um ponto que eu queria destacar nesse iniciozinho de texto. Esse homem queria o quê, gente? O que ele perguntou a Jesus? O que farei para herdar a vida eterna, não é isso? Ele desejava alguma coisa. Ele procurou um mestre porque ele desejava alguma coisa. Ele não procurou um mestre à toa. Ele não se ajoelhou diante de alguém à toa. Ele desejava alguma coisa. E o que ele desejava, que o texto diz, é a vida eterna. Ele desejava a vida eterna. Todos nós temos os nossos desejos. Todos nós temos nossos desejos, temos os nossos planos, temos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas é preciso que a gente entenda a diferença entre um senhor, diante de quem você se ajoelharia, um senhor, e um mestre, alguém que você buscaria para que te ensinasse alguma coisa. Sabe por que é diferente? Porque um mestre, simplesmente um mestre, você não se ajoelharia diante dele. Um mestre, você não entrega a sua vida a ele, você não coloca tudo à disposição dele. Um mestre você procura para que ele te ensine algo, para que ele te instrua algo, e no caso desse homem, o que ele queria ser instruído é: como posso fazer para herdar a vida eterna? Então, eu preciso de um mestre para me ensinar. Como herdar a vida eterna? Como herdar a vida eterna? Aquele homem desejava isso, gente. Aquele homem desejava a vida eterna. Mas talvez ele estivesse confuso sobre a figura de Jesus. Talvez ele não estivesse conseguindo entender se Jesus era um Senhor de fato,
se Jesus era um Senhor ou se Jesus era apenas um mestre. Se Jesus era apenas um mestre. E quando aquele homem encontra Jesus, quando ele tem esse encontro aqui com Jesus, duas possibilidades se apresentam na vida dele. Como eu já venho falando desde o início, ou ele vê Jesus como um mestre, e aí qual seria a postura dele diante de um mestre? Qual seria a postura dele? Mestre, me ensine a conquistar algo que eu desejo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer um concurso público, a gente procura quem? Um mestre, né? A gente vai fazer um cursinho, quando a gente faz um concurso público, ou vestibular, vai fazer um curso de pré-vestibular, a gente procura um mestre. Aqueles caras, professores de cursinho, são demais, né? Eles conseguem fazer você entender o negócio de um jeito que você não entenderia sozinho, estudando sozinho. Eles te dão o caminho das pedras. Ó, isso aqui cai mais no concurso, isso aqui não cai tanto, então se dedica mais a isso aqui. Ó, essa matéria aqui com certeza vai cair, porque todo concurso cai essa matéria. Então estuda isso aqui, foca nisso aqui. E eles dão aqueles macetes, né, para a gente lembrar as coisas na hora da prova. Eles dão o caminho das pedras. Eles são mestres. Eles são mestres. Eles dão o caminho das pedras. Nós queremos algo, nós almejamos algo. O que nós almejamos? Passar num concurso. Nós almejamos isso. E para isso, se a gente estudar sozinho, tem gente que consegue, né? Mas a maioria não consegue estudar sozinho. A maioria busca curso. E vai fazer um curso preparatório, porque a pessoa quer um mestre que ensine a ela o caminho das pedras, os macetes, o que ela tem que fazer para alcançar aquele objetivo. Esse é o mestre. Então, essa é a primeira postura que esse homem pode ter quando se encontra com Jesus, e essa é a primeira postura que nós podemos ter quando nos encontramos com Jesus. Bom, Jesus, eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus planos, e eu quero só que o Senhor me ensine a conquistá-los. Essa é a primeira postura. Mas a segunda postura é a postura de quem reconhece em Jesus não apenas um mestre, mas um Senhor. Não apenas um mestre, mas um Senhor. Porque aí os planos não são mais os meus. É diferente. Porque quando eu procuro um mestre, eu tenho os meus objetivos, eu quero que alguém me ajude a alcançar esses objetivos. Quando eu encontro um Senhor, é diferente. Quando eu encontro o Senhor, eu faço o seguinte: Senhor, os objetivos da minha vida são os seus. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer para mim. Quais os seus planos para mim. Não os meus planos, para que o Senhor me ajude a realizar. Os meus sonhos, os meus desejos. Não. Eu me coloco totalmente dependente do Senhor, para que o Senhor me mostre os seus planos, para que o Senhor me conduza nos seus caminhos, e o Senhor governe a minha vida, o Senhor seja o Senhor da minha vida. E diante desse Senhor, eu me prostro. Vocês estão entendendo a diferença entre o mestre e o Senhor? Eu estou gastando um pouco de tempo aqui para diferenciar isso bem. Vocês estão conseguindo entender a diferença entre o mestre e o Senhor? E eu queria que a gente parasse para refletir. Enquanto igreja, enquanto membros de igreja, enquanto crentes, que tipo a gente tem procurado quando a gente entra por essa porta todos os domingos? Que tipo nós temos procurado? Nós temos procurado um mestre? Nós temos vindo à igreja, nós temos participado de culto após culto, nós temos participado de EBD, nós temos tocado na banda, nós temos pregado aqui na frente, nós temos participado de evangelismo, discipulado, nós temos feito tudo isso, buscando alguém que possa realizar os meus sonhos, os meus desejos e os meus planos? Ou eu tenho buscado alguém que governe a minha vida? Alguém que governe a minha vida. Quando eu faço parte de uma igreja, e aqui eu estou falando individualmente, é importante que a gente reflita individualmente e que a gente reflita sobre isso enquanto corpo. Nós, enquanto corpo de Cristo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vindo aqui buscar um mestre que me dê o caminho das pedras para eu realizar os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos? Ou eu tenho vindo aqui
para entregar a minha vida para esse Senhor e dizer: Senhor, eu não mando mais em mim mesmo. Eu não sou o dono da minha vida. O Senhor é o dono. Nesse momento eu saio do trono da minha vida. Eu quero que o Senhor sente, o Senhor governe a minha vida. Que tipo nós temos procurado enquanto igreja? Que tipo nós temos procurado enquanto igreja? Um Senhor? Nós de fato queremos um Senhor? Ou nós queremos um mestre? Ou nós queremos um mestre? Eu dei o exemplo de mestre, eu dei o exemplo do aluno, né, que vai procurar um curso. Mas eu queria dar um exemplo de quem busca um Senhor. O próprio Jesus. O próprio Jesus, enquanto ele estava prestes a ser preso e passar por todo o sofrimento e ser levado à cruz para morrer aquela morte terrível, enquanto ele estava ali orando ao Pai, ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com um mestre, que eu tenho com o Senhor. Senhor, se possível, não faz eu sofrer isso tudo que eu tenho para sofrer e carregar sobre mim a ira dos pecados de toda a humanidade. Se possível, passa de mim esse cálice, é muito pesado. Mas se o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar. Se o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar. Se o Senhor quiser que eu passe por lutas, por aflições, por dificuldades, eu vou passar. Senhor, o que eu quero é ter uma vida bem tranquila, sem estresse, viver tranquilo, com minha família, passear no shopping, comer no Outback, fazer minha viagem de férias. Isso é o que eu quero, Senhor. Isso é o que eu quero. Mas isso é o que o Senhor quer. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. Esse é o tipo de relação que nós temos com o Senhor. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Está claro? Está clara a diferença? E Jesus percebeu uma coisa naquele homem. Jesus percebeu que aquele homem parecia estar procurando mais um mestre do que um Senhor. Jesus percebeu isso. Aquele homem parecia mais estar querendo encontrar um mestre, alguém que ensinasse a ele algo que ele desejava conquistar. No caso aqui dele, a vida eterna. Mas não parecia que aquele homem estava procurando um Senhor. Só que ele se deparou com o Senhor. Ele não se deparou apenas com um mestre. Ele se deparou com o Senhor. É diferente a gente se ajoelhar diante de um mestre e a gente se ajoelhar diante de um... Às vezes, a gente pode estar fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Aquele homem parecia ter a vida perfeita, gente. Aquele homem era um cumpridor da lei, não foi isso que a gente leu aqui? Ele cumpria a lei. Era um homem que desejava a vida eterna. É um homem que estava ali de joelhos diante de Jesus. Era um homem rico, o que para aquele tempo, para aquela sociedade, era um sinal de que aquele homem era alguém abençoado por Deus. Parecia estar tudo perfeito. Tudo perfeito. Mas Jesus, desconfiado que aquele homem procurava mais um mestre do que um Senhor,
ele faz essa perguntinha aqui, ó. Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Por que você me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? Quando Jesus diz isso aqui, gente, Jesus está dizendo duas coisas. Jesus está dizendo duas coisas. A primeira é o que ele mesmo diz, né? Só um é bom, que é Deus, né? Isso está claro aqui. Só existe um bom. Só existe alguém, se existe alguém que é bom, é só um, que é Deus. Mas indiretamente, Jesus está dizendo uma segunda coisa que talvez você não tenha reparado. E que se a gente passar e ler rápido, a gente não repara mesmo. É uma questão de lógica, gente, pensa comigo. Se só existe um que é bom, que é Deus, só Ele é bom. Eu sou o quê? O que eu sou, gente? Mal. Jesus diz, só existe um que é bom, que é Deus. Mas indiretamente o que ele está dizendo? Que eu sou mal, que você é mal, que aquele homem era mal, que todos nós somos maus. Ele não falou isso diretamente, mas quando ele diz que só tem um bom, ele está dizendo que todos os outros são maus. Todos os outros são maus. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 19. O texto diz assim, Paulo na sua carta aos Romanos, o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Ele está falando aqui aos judeus, né? Nós judeus temos alguma vantagem sobre os não judeus, pelo fato de sermos judeus? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e aqui ele está querendo dizer, tanto os judeus quanto os não judeus, ou seja, todos os seres humanos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo que não há nenhum sequer que faça o bem. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Gente, Paulo está falando aqui de mim, e Paulo está falando de você. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A mesma coisa que Jesus está dizendo para aquele homem que se ajoelhou diante dele. Aquele homem disse que cumpria toda a lei, né? Aquele homem disse que cumpria toda a lei. Senhor, tudo isso aí eu tenho cumprido desde a minha juventude. Eu cumpro tudo isso aí, desde a minha juventude. Mas Jesus está dizendo, mesmo assim, você é mau. Por mais que você cumpra toda a lei, você continua sendo mau. Porque a lei, gente, ela não serve para mostrar o quanto nós somos bons. A lei serve para mostrar o quanto nós somos maus. A lei é uma régua, vamos dizer assim. A lei é um gabarito. A lei é um gabarito. E ela tem uma série de ordenanças. E por não termos uma vida totalmente condizente com essas ordenanças,
Isso mostra para nós o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. A lei serve para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Ah, mas esse homem aí, Renato, esse homem não cumpria toda a lei? Esse homem não era cumpridor? Ele disse que era cumpridor de toda a lei. Será que ele era cumpridor de toda a lei? Porque não basta apenas, por exemplo, você ir até a mulher do próximo, por exemplo, e fazê-la trair o marido dela. Jesus diz que se você pensou nisso, você já fez no seu coração. Se você pensou em roubar, você já roubou. Se você pensou em matar, você já matou no seu coração. Então, perceba que não é uma questão de fazer ou não fazer algo. Não é a questão de cumprir ou não cumprir algo. É a questão de ser alguém. Esse homem falou aqui de coisas visíveis. Coisas visíveis, que a gente pode ver. Ó, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso a gente consegue perceber. Mas o que está dentro do coração desse homem, a gente não consegue perceber. E sabe o que está dentro do coração desse homem? Isso que Paulo falou. Tudo isso que Paulo falou aqui. Tudo isso. Paulo estava falando de judeus e de não judeus. Esse homem era um judeu. E Jesus sabe disso. E Jesus sabe disso. E qual foi a pergunta que o homem fez para Jesus no início, gente? O que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus já começou a responder quando ele disse para aquele homem que ele era mau. E que só um era bom, que é Deus. Não importa o quanto ele fosse cumpridor da lei, ele era mau. Porque só um é bom, que é Deus. Mas Jesus, ele vai adentrando ainda mais os corredores do coração daquele homem. E olha o que Jesus faz, gente. Que agora Jesus, é como se Jesus pegasse agora uma flecha e atingisse lá dentro do coração desse homem. Lá dentro, no mais profundo do coração desse homem. Olha o que Jesus faz. Jesus diz que o principal mandamento é: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não é isso? De todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Esse é o principal mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas dependem de quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que Jesus faz? Aquele homem pensava que ele era um cumpridor da lei, ele pensava que era alguém bom, que poderia alcançar a vida eterna, e Jesus Cristo está dizendo para ele que ele não pode. De que forma Jesus faz isso? Jesus diz assim para ele: só uma coisa falta a você. Você está quase tirando 10. Ou melhor, você já até tirou 10, porque você já cumpriu toda a lei. Você já até tirou 10. Pegando o exemplo aqui do concurso, uma coisa que a gente aprende no cursinho preparatório para concurso, eu não passei em nenhum concurso não, tá, gente? Mas eu sei porque eu já fiz. Uma coisa básica que a gente aprende é: primeira coisa, quando você pegar a prova, a folha da prova, coloca o seu nome. Primeira coisa, pegou a folha, coloca o seu nome. Sabe por quê? Porque se você tirar 10 e não colocar o seu nome, entregar aquela folha e esquecer no final de colocar o nome, entregar a folha sem o nome, você tirou 0, porque ninguém vai saber identificar que era você. A primeira coisa que você pega, quando você pega a folha de um concurso, é: coloca o seu nome. Não sei se hoje em dia já vem o nome, de repente, lá, impresso, né? Mas quando eu fiz era assim. No vestibular, primeira coisa, coloca o seu nome. Porque não adianta você tirar 10 se você esquecer uma coisinha. E é isso que Jesus está falando para esse homem aqui. Você tirou 10. Você é cumpridor da lei desde a sua juventude, né? Muito bom. Muito bom, isso é da vontade de Deus. Mas falta uma coisa a você.
Só uma coisinha. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Gente, olha o que Jesus está fazendo aqui. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Aquele homem dizia que cumpria a lei. Fazia isso, fazia aquilo. Mas a lei se resume em quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus faz? Vamos fazer o seguinte: me mostra que você ama a Deus acima de todas as coisas. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Dessa maneira, Jesus está provando o quê? Está fazendo aquele homem refletir sobre o quê? Cara, eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Eu não sou capaz de vender tudo que eu tenho. Eu não sou capaz de vender tudo que eu tenho. E Jesus vai mais além. Porque o principal mandamento é ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é ama o seu próximo como a si mesmo. Então vá, venda tudo que você tem, pega o dinheiro e faça o quê? Dê aos pobres. E dessa forma você vai me mostrar que você também ama o seu próximo como a ti mesmo. Estão percebendo o que Jesus está fazendo na cabeça e no coração daquele homem? Você quer me mostrar que você realmente é cumpridor da lei e que você ama a Deus acima de todas as coisas? Então vá, venda tudo o que você tem. E você quer provar que você ama o seu próximo como a si mesmo? Entregue esse dinheiro aos pobres. A gente começou dizendo que aquele homem não sabia se ele procurava um mestre ou um senhor. Ele estava querendo um mestre ou querendo um senhor. E Jesus faz esse teste também, porque ele diz: depois que você fizer tudo isso, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Então Jesus fez aquele homem refletir sobre o fato dele não amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele não era capaz de vender tudo que ele tinha. Jesus mostrou para aquele homem que ele não amava o próximo como a si mesmo, porque ele não vendeu tudo que tinha e nem deu aquilo aos pobres. E Jesus disse para ele: você está procurando um mestre e não um senhor, porque se você está procurando um senhor, aqui está o Senhor. Venha e siga-me. Você é capaz? Você é capaz de me seguir? E o que aconteceu, gente? Ele, porém, aquele homem, porém, contrariado com essa palavra, versículo 22, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam essas palavras de Jesus, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, gente, olha o que Jesus está falando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Gente, não é que é difícil, não. É impossível. É impossível. Jesus está falando aqui de riquezas. Jesus está falando aqui de riquezas. Nesse caso aqui, literalmente riqueza, dinheiro, propriedades. Mas eu quero que você olhe agora para dentro do seu coração e pense: qual é a minha riqueza? Qual é a minha riqueza? O que você não abriria mão? Esse homem aqui não pôde abrir mão das propriedades. De repente isso pode ser fácil para você. Eu venderia tudo e iria na hora. De repente isso pode ser fácil para você. Mas qual é a sua riqueza? O que você... Para pensar aí, gente. Olha para dentro do seu coração agora. O que eu não abriria mão por Jesus? A riqueza eu abriria mão. Isso aqui eu abriria a mão, aquilo ali eu abriria a mão, mas isso aqui eu não abriria a mão, não. Isso aqui eu não abriria a mão, não.
É muito difícil, Renato. Isso aqui é muito difícil de abrir mão. Eu não sei o que você pensou. Cada um aqui pode ter pensado em alguma coisa. Isso aqui seria muito difícil. Seja lá o que você tenha pensado, eu vou te dizer uma coisa. Não é difícil, não. É impossível. Está claro, gente? É impossível, porque Jesus está dizendo que é mais difícil do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha. E abandonar a sua riqueza é ainda mais difícil do que algo que já é impossível. É mais do que impossível. Mais do que impossível. E os discípulos, gente, pensaram o que talvez você esteja pensando agora. O que eu pensei quando eu li isso aqui. Eles ficaram admirados. Como pode, né, gente? Como pode? É impossível mesmo. Porque tem coisas que eu não quero largar. E os discípulos ficaram admirados e eles pensaram assim, gente, aquele homem é cumpridor de toda a lei. Aquele homem estava prostrado diante do mestre. Aquele homem bem visto na sociedade, abençoado. Se ele não pode, quem pode? Quem pode? E os discípulos perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos, é impossível mesmo. Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Você entendeu? Para Deus, tudo é possível. Vou repetir. Para Deus, tudo é possível. Você tem um papel e uma caneta aí? Anota assim. Para Deus, tudo é possível. Escreve dentro do seu coração. Para Deus, tudo é possível. Guarda isso na sua mente. Para Deus, tudo é possível. Faz um adesivo e cola na parede, assim, ó, cola na sua geladeira. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, gente, tudo é possível. Para você é impossível porque você é mau, porque os seus pés escolhem correr em direção à maldade, porque você pensa o tempo todo coisas ruins, porque você não é uma pessoa boa dentro do seu coração, apesar de talvez do lado de fora parecer. Para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Aquele homem lá do início não deixou tudo e seguiu. Mas Pedro está dizendo, Senhor, nós deixamos. E gente, esses homens deixaram tudo mesmo. Não foi uma coisa ou outra, não. Esses homens deixaram tudo. Eles foram levados à morte. Morreram de formas terríveis. Depois da crucificação de Jesus, com a perseguição da igreja. Esses homens morreram. Eles deixaram tudo de verdade. Eles não venderam só as propriedades deles, não, entregaram aos pobres, não. Eles deixaram tudo. Eles são melhores do que alguém aqui? Eles são bons e nós somos maus? Por que eles deixaram tudo? Estevão, o primeiro mártir, morreu apedrejado. E ele via a glória de Deus. E enquanto ele era apedrejado, sabe o que ele dizia? Senhor, perdoa os pecados desses. Eles não sabem o que estão fazendo, não. E ainda hoje, gente, o pessoal aqui do CIEM não vai me deixar mentir. Quanta gente morre ainda hoje
por causa do Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui sentados no conforto, no ar-condicionado, com essa iluminação bonita, com esses instrumentos, com som bonito, com equipamento. E nós, às vezes, não estamos deixando de lado uma coisa boba. Nós não somos capazes, às vezes, de deixar de lado uma coisa boba, uma besteirinha. Enquanto esses homens aqui, eles deram a vida deles de verdade, a ponto de serem mortos. E Jesus promete uma coisa a eles: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos. E aqui Jesus não está falando que vai receber literalmente, sabe? Alguém vai depositar dinheiro na sua conta porque você entregou. Não é isso que Jesus está falando. É que você vai ser abençoado, você vai ganhar outras coisas, você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar almas para Cristo. Então não tem ninguém que não tenha deixado isso tudo. Com perseguições, Jesus avisou. Com perseguições, vocês vão ser perseguidos. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Qual é a pergunta lá do início, gente? Que o camarada fez. O que eu posso fazer? Qual é o título dessa mensagem? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu não posso fazer nada. Sabe o que eu posso fazer? Nada. Porque eu sou mau. Porque eu sou alguém que não cumpre os principais mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes eu amo outras coisas acima de Deus? Quantas vezes? Porque eu sou mau, por tudo aquilo que a gente leu aqui que Paulo descreveu na carta dele aos Romanos. Eu não sou capaz. O que eu posso fazer para ser salvo? Jesus responde: nada. Mas para Deus tudo é possível. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. Quando a gente se deparar com esse Deus, quando a gente se encontrar com Ele, eu preciso ter em mente: eu procuro um mestre ou eu procuro um Senhor? Porque o mestre vai me dar as orientações para que eu busque satisfazer os meus planos. E isso não vai me conduzir à vida eterna. Mas, quando eu me deparo com Cristo, se eu me ajoelho e me prostro diante dele, reconhecendo que ele é um Senhor, e eu entrego a minha vida a esse Senhor, para que Ele conduza, não depende mais de mim, eu não sou mais o dono. Eu não posso fazer nada para conquistar a vida eterna, mas Ele pode. E se eu entregar a minha vida a Ele, Ele me leva para a vida eterna. Ele me leva. Queria pedir o pessoal da música para vir à frente. Ele me leva à vida eterna. Sem querer te dar trabalho, Daniel, vamos lá para Romanos de novo? Romanos 3. Paulo disse tudo aquilo que a gente leu aqui, né? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a garganta deles é sepulcro aberto, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes em derramar sangue. Paulo disse tudo isso e é verdade, gente. O primeiro passo que eu preciso dar é reconhecer o quanto eu sou mau diante de um Deus totalmente santo, diante de um Deus totalmente amoroso. O Deus que criou tudo o que existe. O primeiro passo é eu reconhecer o quanto eu sou mau. E aí eu me prostro diante dele e digo: Senhor, eu sou mau.
Olha o que Paulo fala na sequência de tudo isso que a gente leu aqui. No mesmo capítulo, a partir do versículo 21, Daniel. A partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Todos nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, Deus foi tolerante, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus foi tolerante com a gente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós não podemos ser justos, nós não merecemos a salvação, mas o próprio Deus é justiça e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Então, se eu fizer boas obras, está tudo bem? Eu estou salvo? Eu conquisto a vida eterna? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, ou seja, justificará o judeu, a partir de quê? Da fé, e o circunciso, o não judeu, por meio de quê? Também por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Não porque eu sou cumpridor da lei, não porque eu sou perfeito, mas porque aquele que é perfeito morreu na cruz no meu lugar. Aquele que é perfeito, morreu por um monte de gente má, morreu por mim e morreu por você. Aquele que é perfeito, Ele te ama, Ele me ama. Como, gente? Não sei dizer, ninguém sabe explicar, mas Ele ama um monte de gente pecadora, Ele ama um monte de gente má, e Ele deu o Filho dEle para morrer por esse monte de gente má. O João contava um dia desses que a Radassa está com o dedo machucado, né? Amassou o dedinho, quebrou o ossinho do dedinho, e o João disse que no caminho para o hospital, ele pensava o seguinte: Senhor, se for possível, passa a dor dela para mim. Era o sentimento dele como pai, que a dor da filha dele passasse para ele. Agora você imagine Deus entregando o filho dele totalmente perfeito por um monte de inimigos dele. Foi isso que ele fez. Eu não sei explicar o porquê, mas ele me ama e ele te ama. E a gente não pode fazer nada para conquistar a vida eterna. Nada. Nada. Tem coisa que nem capaz de abandonar eu sou. A gente conversava sobre isso ontem, né, Rodrigo? Tem coisas que são muito difíceis. Muito difíceis. Mais do que difíceis. Impossíveis. Mais do que impossíveis. É mais difícil do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas Ele pode fazer. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você cante essa música agora, como uma oração. Como uma oração. E eu quero que você olhe para dentro de você também. E entenda se você vê Cristo como um mestre,
como alguém que você busca para satisfazer os seus desejos, para te conduzir a executar os seus planos, os seus projetos para a sua vida. Ou se você quer um Senhor na sua vida, que Ele vai te mostrar quais são os projetos dEle para você, e Ele vai te conduzir a isso. Vamos ficar de pé? Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Isso é uma verdade para você? Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Feche seus olhos.
você encontrou o Senhor hoje? Talvez você venha encontrando um mestre há muito tempo, mas você encontrou o Senhor hoje? Você encontrou o Senhor hoje? Você reconhece o quanto você é mau? Quanto incapaz de conquistar a vida eterna você é? Mas você reconhece o quanto Ele te ama? Você entende por que Ele entregou o Filho dele para pagar pelos seus pecados? Se você entende isso, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Tá todo mundo de olho fechado, ninguém está olhando para você. Eu quero te convidar a vir aqui. Você que está em casa, não pode vir aqui. Mas eu te convido a se prostrar aí onde você está, diante desse Senhor, reconhecendo que só Ele pode governar a sua vida. Há alguém aqui? Não importa se você já tem 10 anos de igreja, se você já tem 20 anos de igreja, se você tem 30 anos de igreja. Eu nasci na igreja, mas só depois de muitos anos eu pude compreender essa verdade. Não tenha vergonha. As pessoas vão me olhar. Pô, já sou tão antigo na igreja. Não importa. O que importa é que hoje você encontrou o Senhor. Que hoje você se prostra aos pés do Senhor. Tem alguém aqui hoje? Eu queria desafiar quem está na internet. Se você está entregando a sua vida a esse Senhor, se você está se prostrando a esse Senhor hoje, não sei quantas pessoas estão nos vendo pela internet, mas se você fez isso hoje, procure a gente aqui. Me procure o pastor Ziz, procure o Rodrigo Menezes. Nos procure. Se você se rendeu a esse Deus hoje, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem aí pelo Facebook. É Facebook, né, Daniel? Manda uma mensagem aí pelo Facebook. E eu vou dizer ainda uma outra coisa. Se de repente você não quer vir aqui à frente, mas você entendeu que essa mensagem é para você, mas não teve, de repente, não sentiu a vontade para vir aqui à frente, não tem problema. Procura a gente depois do culto. A gente conversa em particular, sem ninguém olhando para você, tá bom? Pastor. Boa noite, gente. Amada igreja, por favor, se assente. Só por um instante, pode se assentar. Estamos chegando ao momento final. Agradeço ao irmão Renato Ormond pela mensagem. Só para dizer algumas coisas. No domingo, sem ser o que vem, o outro, dia 26, será um dia muito especial para a nossa igreja. Você está convidado. Nós teremos a nossa noite da colheita. De manhã teremos uma assembleia, que ouviremos profissão de fé e testemunhos, e à noite os batismos, onde celebraremos a ceia do Senhor com os novos membros.
você está convidado. E se você está visitando a igreja e sente em seu coração que o Espírito de Deus está te confirmando que é essa igreja que você deve fazer parte, pode me procurar, ou na minha ausência, o seminarista Rodrigo Menezes, ou o irmão João, para que você possa então receber um material, uma apostila, nós podemos mandar para o PDF, para que você possa, através dessa apostila, conhecer os princípios doutrinários básicos da nossa igreja, como ela está organizada, qual é a sua história, os princípios que defendemos. Então é só você nos comunicar, ok? Muito bem, amados. Vamos nos despedir, vamos orar, e eu peço que vocês continuem levando muito a sério as medidas de segurança. Ainda estamos em pandemia, Deus nos protege, sem dúvida, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? Vamos ficar de pé, queridos, e vamos terminar com a palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor reservou para nós, em que nós pudemos, ó Deus, como tua igreja, adorá-lo na beleza da sua santidade, elevar nossos cânticos em louvores ao Senhor e ouvir a tua palavra nesta noite. Que essa palavra cale fundo em nossos corações e que cada um que ouviu agora a tua palavra possa se comprometer em seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança de salvação, o único Senhor das nossas vidas. E que o teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta amada igreja aqui no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra, espalhadas desde hoje e para sempre. Amém. Podeis assentar, faça a sua oração individual ao som do pós-lúdio. Uma semana abençoada para todos.